Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos continuar aqui o estudo da Palavra do Senhor. No capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, vamos falar sobre o dia do Senhor. Vamos falar agora sobre o dia do Senhor. Mas antes de ler o versículo do 1, 2 e 3 do capítulo 14, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like e fazer o seu comentário. Que Deus abençoe seu coração, sua vida, e que você possa continuar divulgando, continuar compartilhando, para receber as bênçãos de Deus e outras pessoas também alcançar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é como água viva, como fonte de água da vida, para o coração daqueles que precisam ouvir, para aqueles que precisam alcançar a salvação, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Então nós vamos ler esses versos, fazer uma rápida meditação desses versos, e depois nós vamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 10 de Isaías, para fechar esse estudo, em nome do Senhor. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então nós vemos que o Senhor começou dizendo aqui, eis que vem dia, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos repartirão no meio de ti. Aqui o Senhor está falando com o povo de Deus, com Israel de Deus, com o povo que estiver vivendo na reta final, nesta época. Aí muitas pessoas pegam esse texto aqui e jogam lá para o acontecimento do ano 70 depois de Cristo. Sim, aconteceu, mas é uma figura do que vai acontecer agora, na última batalha, na última guerra. Porque aquela batalha lá foi o general Tito, filho de Vespasiano, o general romano, veio para conquistar Jerusalém, mas na verdade quem fez o ataque em Jerusalém, na verdade não foi os romanos, quem fez foi os rebeldes árabes, as pessoas que foram iludidas pelos romanos, que destruíram Jerusalém, destruíram o templo, tocaram fogo em tudo lá. Tá certo que os romanos têm uma participação porque eles vieram, mas só que eles conseguiram, porque eles não tinham condição de entrar na cidade, eles não conheciam bem a situação geográfica da cidade, e eles conseguiram conquistar os árabes, as pessoas rebeldes que eram contra Israel, que sempre foram contra aqueles descendentes de Filisteu, aquele povo que até hoje batalha contra Jerusalém.
E por que fala que eles vêm contra Jerusalém? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do Deus eterno. Jerusalém é o centro do mundo. Jerusalém é a cidade amada do Senhor. E Jerusalém é o lugar onde Deus vai construir, Jesus vai construir com a igreja e com os povos do milênio, o templo de Ezequiel, lá do capítulo 48. Jerusalém é o lugar onde Jesus vai estar sentado sobre o seu trono, reinando para as nações restantes, como eu disse no vídeo anterior, durante 1000 anos, entendeu? Jerusalém é o foco do mundo, entendeu? Todo mundo inteiro em volta está com o olho em Jerusalém, entendeu? Por quê? Porque Jerusalém é a cidade de Deus, e o diabo incita as nações contra Jerusalém, porque ele tem raiva de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Deus. Essa é a verdade aqui na terra. Eu não estou falando aqui de uma Jerusalém celestial, não. A Jerusalém celestial está construída antes da criação do mundo, está pronta, está entendendo? Para poder a igreja estar com o Pai na Nova Jerusalém durante 1000 anos, porque a igreja vai ter acesso à Nova Jerusalém e vai ter acesso à Jerusalém terrena. A igreja vai poder estar no céu e estar na terra, porque a igreja no corpo glorificado, ela não tem limite de tempo, ela não tem limite. Na mesma hora que ela está aqui, ela pode estar lá. A igreja será como Jesus, a esposa do Cordeiro, entendeu? Esposa do Cordeiro. Então a igreja ela não vai ser limitada. A igreja vai estar com o Senhor no céu, com o Pai e na terra ao mesmo tempo, entendeu? Porque ela será como Jesus. Jesus está lá e está aqui ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Então, isso é uma questão de entender e meditar na palavra do Senhor. E isso aqui vai acontecer. Olha bem que fala aqui, o dia do Senhor, né? E ele vem, aqui está falando que ele vem. Eis que vem o dia do Senhor, entendeu? Aí ele ainda vai vir esse dia, entendeu? Já aconteceu simbolicamente, entendeu? Porque se a gente for parar para fazer uma meditação, meus irmãos, nós vamos ver que o que aconteceu no Egito, as pragas do Egito, vão se repetir na grande tribulação. Muitas delas vão se repetir, principalmente aquela parte das águas se transformou em sangue, entendeu? Aquelas coisas vão acontecer, entendeu? Aquela saraiva que caiu no Egito lá e tal, aquele fogo lá com enxofre, vai se repetir agora no final. Muitas coisas vão se repetir. E o povo ser levado para o deserto também para adorar o Senhor, vai acontecer quando as duas testemunhas pregar, muitas nações, muitos povos vão ir, muitas pessoas vão ir para os desertos, e ali elas vão passar debaixo da vara do Senhor, do cajado de Jeová, e elas vão ser purificadas, e muitas delas poderão ser sacerdotes eternos, poderão ser eleitas, mas nem todas vão ser eleitas lá no deserto. Muitas não vão nem morrer, vão entrar no milênio fisicamente, porque nem todos os cristãos que creem em Jesus são igreja. Isso que nós temos que entender. A igreja é só um povo adquirido, zeloso de boas obras, que Jesus está comprando através do seu sacrifício na cruz do Calvário, que vão ser eleitos, né? Aquelas pessoas que vão ter mais compromisso com a palavra de Deus, vão ter mais dedicação com a palavra de Deus, vão ter mais vontade de falar a palavra de Deus, pessoas que são mais enganjadas na obra do Senhor, são pessoas que realmente vão dar o melhor de si para o reino de Deus. Isso aí vão ser sacerdotes, vão ser igreja, vão ser esposa do Cordeiro. Então nem todos, porque tem muitas pessoas que pensam, o cara aceitou Jesus, está tudo levado às brecas, não tem compromisso nenhum com nada, e acha que ele vai ser sacerdote eterno, junto com Jesus, reinando por 1000 anos para as nações. Jamais, irmão, somente as pessoas que estão, que derem as suas vidas no sentido de esforço, de luta, e pessoas que não ficam correndo somente atrás das coisas daqui, do material, pessoas que se preocupam mais com o espiritual do que com o material. Essa é a verdade. Jamais um cristão que só pensa em dinheiro aqui na terra, só pensa nas coisas daqui, eles vão ser igreja do Senhor, jamais, entendeu?
As pessoas têm que estar com o seu coração em primeiro plano no reino de Deus, em primeiro plano na obra de Deus. Jesus tem que ser primícia na sua vida, porque senão ele não pode ser primícia para Deus, entendeu? Porque Jesus é primícia na nossa vida e nós temos que ser primícia para Cristo para sermos primícia para Deus. É o dízimo, esse é o verdadeiro dízimo, né? Que nós temos que entender. Primícia aponta para Cristo e para a igreja glorificada. Louvado seja o nome do Senhor. É que nós vemos que a palavra continua. Jesus vai repartir, né, os despojos no meio de ti, né, no meio deles, vai repartir. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Deus é que vai fazer isso, irmão. Ele vai permitir que o rei do norte, juntamente com as nações em volta de Israel, venha em batalha contra Jerusalém. E muitos do ocidente, muitos do oriente virão junto com essas nações malignas que estão em volta de Israel para batalhar, mas a intenção é destruir Jerusalém, porque o intuito de Satanás é destruir o povo de Deus, é destruir a Jerusalém. Eles querem um mundo unificado, o diabo quer um mundo unificado através do anticristo. O anticristo vai estar na terra fazendo isso, levando os exércitos do mundo contra Israel. Mas ele nem imagina que o próprio Deus está permitindo isso. Deus quer eles lá mesmo no Vale de Megido. Deus quer que eles vão para o Vale de Josafá. Eles querem eles lá. Por que ele quer? Porque ele quer realizar a festa da expiação. Tem que acontecer a festa da expiação. A festa da expiação vai acontecer nesta época. O que é expiação? Expiação fala de sangue, fala de sacrifício, fala de degolar animais que no templo e era oferecido sangue. Entrava o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos com sangue. Ele não podia entrar sem sangue, porque se ele entrasse, ele sem sangue ele morria. Então a expiação é uma festa que vai acontecer nesta época, porque vai haver derramamento de sangue. O próprio Cristo virá nesta época, quando os exércitos se ajuntarem contra Israel, e ele vai destruir essas nações, esse povo, os exércitos que estão ali querendo invadir Jerusalém, e também vai trazer um juízo sobre o mundo, que até eu falei um pouco no vídeo anterior, que vai trazer um juízo sobre o mundo, vai destruir aqueles que destroem a terra. Ele vai destruir as nações malignas, todo o reino da besta, né? Para depois ele ressuscitar os mortos, né? Ressuscitar os mortos. Ele vai estar junto com a igreja nesta época. Ele já ressuscitou os mortos, já tirou da terra, já voltou com os mortos para esta época aqui. A igreja vai estar junto no corpo glorificado, juntamente com o Senhor nesta batalha. Só corrigindo para os irmãos entenderem, porque eu estava falando errado. Então, a Bíblia diz que eis que vem o dia do Senhor, né? E aqui continua aqui embaixo, porque se ajuntará todas as nações a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas. Eles vão saquear, vão pegar os despojos deles, mas não vão conseguir levar nada, porque vai vir a destruição. Aí saqueadas, e as mulheres forçadas. Agora aconteceu, já aconteceu em Israel isso aí, no ano 70 aconteceu, mas aquilo é só a figura do que vai acontecer no final, entendeu? É tanto que o restante do povo de Israel, eles vão ser dispersos, eles foram dispersos, digo melhor, no ano 70 depois de Cristo, quando aconteceu aquela invasão, que o templo foi queimado. Então o povo fugiram para os montes, mas agora vai fugir em uma escala maior. Mas nem todos vão fugir para os montes, então vai acontecer tudo isso, e metade da cidade sairá para o cativeiro, né? Aconteceu isso aí,
Eles foram, no ano 70 saiu para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Uma parte ficará na cidade. E essa parte, e o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. O Senhor vai cobrar, até isso que aconteceu no ano 70, Ele vai cobrar agora na reta final. Agora nós vamos lá para Isaías, no capítulo 10 de Isaías, se eu não me engano, capítulo 10 não, capítulo 2 de Isaías, e o versículo de número de número 10 em diante. Eu inverti o versículo aqui, é capítulo 2, verso 10. Não é verso 10 e capítulo 2, e versículo 2. Não é capítulo 10 e verso 2. É capítulo 2, verso 10. Olha bem o que diz aqui. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó. Vai acontecer isso na grande tribulação. Quando eles fugirem, esconde-se. Quando Jesus estiver voltando já no final da grande tribulação, esconde-te, entra nas rochas, esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor. Se esconde. Muitas pessoas vão para os montes, muitas pessoas vão se esconder e vão dizer: monte, cobre-nos, esconde-nos da presença daquele que vem vindo sobre o cavalo, aqueles que está sentado no trono. Olha bem o que diz aqui, da presença do Senhor e da glória da sua majestade. As pessoas vão gritar por socorro. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Todos os exaltados, todos os soberbos, todas essas pessoas perecerão nesse dia. Quando ele vier com a igreja para a batalha de Armagedon, no Vale de Megido, lá em Israel, aonde ele vai levar os exércitos para punir tudo o que foi feito contra Israel nos dias primórdios e também agora. Entendeu? Também agora. Porque o inimigo está fazendo o seu trabalho cada vez mais. Ele vai intensificando a perseguição contra o povo do Senhor. Aí nós vemos aqui: e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Então nós vemos que aqui, quando o Senhor faz a alusão aqui ao cedro do Líbano, ele não está falando aqui dos cedros literalmente. Ele está falando de nações que estão brilhando, que estão altas como o cedro do Líbano, estão em volta de Israel, elas estão exaltadas, achando que pode destruir Israel. Vocês não viram agora o que aconteceu com essa guerra de Israel contra o Hamas e contra o Líbano, contra o Hezbollah? Nós sabemos que essa guerra, o Irã, que financia essas pessoas com armas e com drones e tantas coisas, eles chegaram a dizer em cadeia internacional que eles vão destruir Jerusalém, eles vão banir Jerusalém. Mas quem é o Irã para destruir Jerusalém? Quem é as nações para destruir Jerusalém? Jerusalém nunca será destruída. Ela foi destruída no ano 70, mas ainda ficou lugar lá. Ela nunca será destruída. Eles querem banir todo mundo. Eles nunca conseguiram destruir o povo todo, porque quando Deus fala em Jerusalém, não está falando somente da cidade literal. Ele está falando do povo que está vivendo lá em Jerusalém. Está falando do povo de Deus também, na sua totalidade. Nunca será destruído. O diabo nunca vai conseguir destruir o povo de Deus. Ele consegue matar algumas pessoas, mas só mata o corpo. Mas ele não tem poder de fazer nada com a alma, porque o próprio Jesus ensinou na palavra dele e disse assim: não temas o que mata o corpo e não tem poder de dar o destino para a alma. Antes temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse tem que ser temido, que é o Senhor Jesus,
e o Senhor Jeová. Essa é a verdade. E aqui ainda diz aqui, e contra todos os montes altos, montes, nações, representada como monte. Jerusalém está cercada por 7 montes, por nações poderosas, pomposas, que acham que vão destruir o povo de Deus, mas elas vão se encontrar com a ira do nosso Jesus Todo-Poderoso, porque Ele está guardando essa ira para esta época. Louvado seja o nome do Senhor. E contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados. Está falando aqui de nações. E contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarso. Olha bem, irmão, está incluindo aqui os navios de batalha que vai vir por mar para tentar destruir Jerusalém, destruir o povo de Deus, e contra todas as pinturas desejáveis, as cidades lindas, pintadas com faixa, prédios pomposos, bonitos, cidades edificadas, cheias de cores e tantas coisas, como Las Vegas, lá nos Estados Unidos, né? Que é a cidade da prostituição. Aí nós vemos que vai acontecer tudo isso. Jesus vai destruir. O homem acha que é bonito, mas para Deus é abominação. Deus não olha para a beleza exterior. Deus quer beleza interior. É isso que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Olha bem o que ele ainda diz aqui. Ele vem contra todas essas nações e contra os navios de Tarsis. Ele vem até contra as pinturas desejáveis. E talvez, digo melhor, e a altivez do homem será humilhada. O homem que tem espírito exaltado, que acha que é poderoso, esses homens igual Putin, igual o presidente do Irã, o presidente da China, vários países aí, aquele lá da Coreia do Norte, esses homens são exaltados, eles acham que vão destruir o mundo, que vão ter poder de escravizar o mundo para ficar do jeito que eles querem. Jamais eles vão conseguir essas coisas, porque o mundo, a terra, pertence ao Senhor, e jamais Deus vai permitir que o diabo faça festa com o povo dele. Vai permitir até um certo ponto, mas ele não vai conseguir. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Naquele dia, o povo dele glorificará o Senhor, exaltará o nome do Senhor, porque o povo vão entender que chegou a época em que o reino do Messias será estabelecido em toda a terra. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então, nós vemos que o Senhor começou dizendo: eis que vem o dia. Esse dia vai vir. Esse dia vai vir. E no outro vídeo que eu vou fazer na continuação desse trabalho, para fechar o estudo de hoje, o estudo que eu quero lançar, eu quero dizer para vocês que vocês vão aprender o restante que vocês precisam aprender na palavra final que eu vou trazer para os seus corações. Que Deus abençoe seu coração. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de divulgar esse trabalho para a glória do Senhor. Deus vai estar cada dia mais abençoando você e a sua família, em nome de Jesus.